livro de Romanos, glórias. No livro de Romanos, capítulo de número 8. Glória. Foi fechado. Romanos 8. Glória a Deus. Acharam todos? Já? Romanos 8. Aí mesmo. A partir do verso de número 1. Em diante. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, ou seja, de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que é impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós o que habita. Amém? Apresentai-vos. Glória a Deus. O tema subordinado nessa noite hoje é transformação. Qual é o tema? Qual é o tema? Transformação.
Amém? Olha, quando a pessoa está lá fora no mundo, entenda, é uma coisa, né? A pessoa chega que na ignorância. Então, ela não tem um conhecimento da verdade. E diante de Deus, essa pessoa está cega, espiritualmente falando. Não só cega, mas como também uma pessoa ausente de Deus, pela Bíblia, ela está morta. Espiritualmente falando, a pessoa ausente de Deus, ela está morta, ela está cega. Amém? Olha, a palavra nos conta, né, uma história acerca do filho pródigo, o qual, né, deixando a sua casa, ele pediu a herança, a parte dele. Depois ele fez aquele catado, né, de seus bens. Depois ele partiu para uma terra distante. Ou seja, ele saiu da casa do Pai, que representa a casa de Deus, e foi para o mundo. Então, que enquanto ele estava na casa de Deus, na casa do Pai, ele estava vivo e ele estava enxergando, espiritualmente falando, e quando ele estava na casa do Pai, ele enxergava, ele estava vivo. Mas quando ele saiu da casa do Pai, né, que lá fora ele inventou de curtir com as meretrizes na prostituição e fazer baderna, desordem, coisa desagradável diante de Deus. Mas a Bíblia diz que ele chegou ao ponto, né, de perder tudo quanto ele tinha, né? Ele já tinha perdido a presença de Deus. Por quê, pastor? Porque ele já estava fora da casa do Pai. Então ele já tinha perdido a presença de Deus. Não é isso? Bom, e lá fora esse filho pródigo, né, começou a aparecer necessidade. Mas diz a Bíblia que ele almejou comer bolotas de porcos. Ele conseguiu um lugar para ficar, para se hospedar, trabalhar. Mas a situação estava tão caótica, tão difícil, que ele não achava nada para comer, pois ele estava ausente do Pai, ele estava ausente de Deus. E agora, a Bíblia diz que ele, em outras palavras, ele caiu em si, passou a ter um alto raciocínio, e ele falou o seguinte: olha, na casa do meu pai, até os empregados têm de fartura, e eu estou aqui padecendo necessidades. Aí ele disse, eu vou para a casa do meu pai,
e vou falar para meu pai: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Olha, já não sou digno de ser chamado como filho, mas ao menos me recebe como um dos seus empregador. Olha o raciocínio dele, né? A ele parou, meditou, ele disse: já sei, eu voltarei e vou falar para meu pai que eu pequei, e que ao menos ele me receba como um dos seus servos. A Bíblia diz que ele, né, volta para a casa do pai. À distância, o pai o vê e diz que o pai, assim, né, ao ver aquele garoto voltando, a Bíblia diz que foi correndo, né, abraçou aquele garoto e, olha, ele disse o seguinte: ó, este meu filho está perdido e foi quem encontrado. Estava morto, ó, e reviveu. Entenda uma coisa dessa mensagem: o garoto estava onde? Lá fora, no mundão. Voltou à casa do pai. Aí agora eu vejo Deus falando para aquele garoto: ele estava morto. Pastor, mas por quê? Porque o garoto estava lá fora. Aí o pai diz: olha, ele estava morto e reviveu. Ele está perdido e foi o que encontrado. Então entenda que quando a pessoa está lá fora, conforme a Bíblia, a pessoa está perdida diante da presença de Deus. A pessoa está cego diante da presença de Deus. A pessoa não tem vida com Deus quando a pessoa está lá fora. Mas entenda que quando a pessoa se achega para Cristo, se volta para Cristo, ó, daí para frente, agora é uma nova vida. A Bíblia diz que quando o garoto voltou, né, o pai chama o seu servo e diz: olha, pega a roupa para ele, pega vestes para ele, olha, pega para ele, ó, um anel. Uma aliança, é o pai dizendo, né? Pega anel de aliança para ele. Pega também calçados para os pés do meu filho, vestes para o meu filho, anel, aliança para o meu filho. Agora eu vejo o pai recebendo aquele garoto com alegria, com os braços abertos, com festa no céu, porque diz a Bíblia que o pai disse para um dos seus servos: olha, pega um boi cevado, ou seja, o melhor boi, vamos matar, vamos festejar a volta do meu filho, porque ele estava, vou repetir de novo, porque ele estava morto, reviveu.
Ele estava perdido. Foi achado. Vamos comemorar. Vamos fazer festa nos céus. Agora, quem sabe, eu vejo uma grande festa nos céus. Anjos tocando, os instrumentos sonoros, ali diante da presença de Deus. E ali, homenageando a volta do garoto. Ele volta para a casa de Deus. Aquele garoto, daquele momento para frente, agora, já com a nova vida, diante da presença de Deus, já com as vestes trocadas, já com uma nova aliança, a renovação de aliança diante de Deus, já revestido os pés para não mais voltar a pisar em terrenos minados, bombardeados. Essa é a situação de muitas pessoas que quando volta atrás. Mas aonde eu quero chegar mesmo é que no mundo lá fora é uma coisa, a pessoa não tem visão, a pessoa está perdida lá fora, conforme a Bíblia, a pessoa está perdida, a pessoa não tem visão. Lá fora, a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Pastor, o senhor está julgando? Não, eu não estou julgando. É a realidade da Bíblia. Ela não tem o Espírito de Deus lá fora. Aleluia. Então, ela vive nas suas ignorâncias. Mas, quando você se achega para Cristo, agora tem que haver uma mudança de vida. Agora, a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. A Bíblia diz que tudo se veste novo, tudo novo, tudo. Daqui para frente da sua caminhada, tudo tem que ser diferente. Vamos dizer da Bíblia que eu não consigo esquecer. É quando a Bíblia diz que outra vez verás a diferença entre os que servem e os que não servem. Amém? Queiramos ou não, ou que o mundo queira ou que não queira, a igreja aqui na terra é para fazer a diferença em todos os aspectos. A igreja tem que mostrar a mudança. Mas como pastor, aquilo que você fazia quando você está lá fora, sem Deus, perdido, em uma cegueira profunda, aquilo que você fazia, mas no dia de hoje você se entregou, você se lançou para Cristo, aí agora as coisas mudando, você não pode mais me acompanhar. Se você andava lá fora no engano, na mentira, no furto, nas drogas, na idolatria, acabou.
Daqui para frente agora cessou. Você andava no mundo da ignorância. Mas agora você se entregou, você tem que ter uma nova vida. O seu raciocínio, o seu pensamento tem que ser outro. A sua maneira de se comportar tem que ser outra. O seu linguajar tem que ser outro. A maneira de você se vestir tem que ser outro. O lugar que você andava tem que ser outro agora lugar. A sua caminhada nos tempos de outrora, época de festa, era o quê? O carnaval. Era a balada. Era as festas mundanas. Nos tempos outrora. A sua caminhada, seus pés, seus passos, era conduzido a esses caminhos que a Bíblia diz que há caminhos que parecem o quê? Certo. Mas ao fim é caminho de quê? De perdição. E que conduz o que é? Morte. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que quem anda com sábio é. Agora, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, que nós devemos nos padronizar com os fiéis na palavra, no comportamento, na doutrina e etc. Agora temos o que é uma nova vida diante de Deus. Nós estamos em Cristo Jesus. Mudança. Deus requer uma mudança total. E nós é vida. Temos que fazer o que? A diferença. Aleluia. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, você não pode andar xingando. Você não pode andar com palavras torpes na tua boca. Porque você é homem, você é mulher de Deus. E Deus lhe chamou para que você pudesse fazer a diferença. Aleluia. Ser crente é ser separado. Não queremos fazer acepções de alguém, não. Nesse não. Ser crente é ser separado das coisas da terra, do mundo. Mas isso não quer dizer que nós devemos deixar o mundo, porque não tem como deixar realmente o mundo, Não. Mas devemos deixar as práticas mundanas. Aleluia. Aí o verso de número, aqui 2, de Romanos 8, verso 2, diz: porque o Espírito ou seja, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida, o Espírito de Deus, me livrou da lei do pecado e da morte. Em Isaías 53 em diante, há uma mensagem que diz que todos nós estávamos condenados, andávamos como ovelhas mudas, destinados, estávamos à matança, a ser morto. E essa morte seria sem salvação. Mas devido à graça
o Espírito de Deus, né? A graça desceu, o Espírito de Deus desceu. Em João, se me memória agora não me foge, 14, quando Jesus disse: olha, eis que eu irei para o Pai. Mas, em outras palavras, eu vou falar, mas não te preocupes, porque eu vou enviar o Consolador, que vai estar convosco até a consumação do século. Olha o que Jesus disse: eu vou enviar o Espírito da promessa, vai estar com vocês. Eu vou, mas ele vai ficar. Aí esse verso de número 2 diz: ó, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, na lei do pecado, Mateus, já estávamos todos condenados. A lei do pecado é a lei da condenação. A lei do pecado, eu posso até mesmo falar, seria a lei rígida de Moisés, a lei mosaica, a lei do pecado, né? Dente por dente, olho por olho. Se pegar no pecado, entenda, se pegar no adultério, vai morrer. Quem está entendendo? É a lei do pecado que conduzia o ser humano à morte. Era a morte da matéria e a morte espiritual. Além de ser condenado, morria mesmo. E além da morte, não teria a salvação. Mas agora a graça veio, trouxe a lei do Espírito que nos traz a vida. A lei do Espírito nos traz a vida, que é a lei do Espírito Santo de Deus. O que pode ser a lei do Espírito Santo de Deus? Eu posso falar que começa pela graça de Deus em nossas vidas. Porque se fôssemos analisar pela Bíblia, olha, até os dias de hoje, entenda, pela Bíblia, até os dias de hoje, se formos realmente analisar a Bíblia, a gente vai ver que, na verdade, a salvação estaria completamente longe de nós alcançarmos. Longe. E aí? Pela a Bíblia, não teríamos salvação. Deixa eu tentar me lembrar aqui, refrescar a minha mente. Uma certa feita, o discípulo perguntou para Jesus: olha, Senhor, então quem é que vai se salve? Jesus disse: olha, para o homem é impossível. O próprio Jesus. Agora entenda que já era a graça, porque ele era a graça, já está na terra. E a própria graça, que eu posso falar que o mesmo Espírito que estava em Jesus, disse: para o homem ser salvo é impossível.
A Jesus, ele traz mais uma outra palavra de ânimo para a sua igreja. E Deus fala, peraí, para o homem é impossível. Aí ele diz, mas para Deus tudo é possível. Por causa de Deus. Mas se fosse de nós mesmos, não iríamos alcançar a salvação. Tanto que Jesus foi bem direto ao assunto. Porque a verdade é que a nossa matéria é tão corruptível que nós não estamos preparados para alcançar essa dádiva da parte de Deus. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, que liberou essa graça para nós. E o que vem a ser a graça de Deus em nossas vidas? Favor imerecível. É a graça de Deus que alcançamos. Um favor imerecível. Isso quer dizer que nós não merecemos, não há mérito em nossas vidas. Aí o verso 3 diz o seguinte, porquanto o que era impossível, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus, em forma de homem humano, em forma de um homem pecador, mas isso não quer dizer que Jesus, não estava em pecado. Logicamente, claro que não. Ele veio em forma de homem, estava em forma de homem pecador, demonstrando que realmente tinha como combater o pecado. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito também às nossas paixões carnais. Elias. Mas, portanto, Elias, quando orava, o fogo descia do céu. Não é porque Elias era 100% santo que Deus respondeu a oração de Elias, era por causa disso? Não é porque Elias era 100%, Deus falava santarrão aqui na terra. Não. Elias tinha momentos de ira. Elias tinha momentos de se zancar. Elias tinha seus momentos de fraqueza. Ele tinha seus momentos de até mesmo, aleluia, de cometer falhas diante da presença de Deus. Mas o verso 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Glória. A justiça da lei que se cumpra em nossas vidas. A justiça da lei, que é a justiça a lei do Espírito, que se cumpre em nossas vidas, para que não venhamos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Aí eu pergunto para a igreja urgente hoje: é fácil andar no Espírito? É fácil, gente? É fácil? Não é fácil.
né? É tanta baderna que a gente vê na terra, é tanta poluição que a gente vê na terra, e nós andamos em Sodoma, andamos em Gomorra, terra contaminada pelo pecado, aonde nós andamos, onde nós olhamos, nós nos debatemos com o pecado diante da nossa face. Mas a Bíblia diz: andai em espírito, e não cumprir a concupiscência da carne. Andai em espírito. A igreja está sempre, né, em oração, com o pensamento voltado aos céus. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o que? O reino dos céus. E as demais coisas você não quer crescer, tá? O que vale mais aqui na terra, o que vale mais, entenda, o que é que vale mais é o reino dos céus, ou as coisas que há aqui na terra. O que será que vale mais? Responder, Mateus. O que é que vale mais? O reino do céu ou as coisas que há aqui na terra? O reino. Mateus respondeu: o reino dos céus. Tanto que Jesus deixou bem claro para o próprio Satanás, né? Em Mateus 4, se a minha memória não me foge, né? Quando começou o diabo levando Jesus ali no cume do monte, apresentou o quê? Tudo na terra. Ele disse: olha, se tão somente se prostrar diante de mim, ela estava falando com Jesus, se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou lhe dar toda essa terra aqui, onde eu vou falando, tudo vai ser seu. Tudo é seu. Olha, veja bem, as pessoas falam que o diabo não tem nada, mas ele tem. Ele tem. Ele dá riquezas. Ele pode dar luxúria para aqueles que fazem pacto com ele. Ele enriquece qualquer pessoa. Ele enriquece qualquer pessoa. Ele pode dar, pastor, ele pode dar o melhor carro. O diabo pode. O melhor apartamento, a melhor mansão. O diabo pode. Entenda que a maioria das pessoas que faz pacto com o diabo são pessoas que têm conquistas grandes na terra. Mas quem dá é Deus? Não. O diabo dá. Mas em recompensação, em troca do quê? Dá ao ar. Aí Deus diz: olha, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Foi o que eu perguntei a Deus: o que vale mais, o reino de Deus ou as coisas da terra? O que vale mais, o reino de Deus ou o dinheiro? O que vale mais? Já foi lido aqui, e aqui
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro não quer dizer que o dinheiro é maldição, não. Mas quando você ama o dinheiro mais que Deus, quando você coloca o dinheiro na frente de Deus, ele se torna uma maldição para você. Ele vai te levar, esse dinheiro vai te levar à sepultura. Esse dinheiro pode te levar para as trevas, porque você colocou ele em primeiro lugar. Mas quando você conquista o seu dinheiro, de uma maneira leal, do seu sacrifício, do seu suor, né? É um pouquinho, né? Que você junta hoje, amanhã, 10, 20, né? O suor. Depois que você ajudou em uma certa parte, né? É interessante que foi sacrificoso. Agora chega, Mateus, na sua casa, a fatura, né? Do cartão, da água, da luz, né? Aí você serve a Deus, a você, aquele dinheiro que você conquistou com suor, você tira com alegria e diz, né? Graças a Deus, porque agora eu pouco mais, eu vou pagar as minhas contas, eu vou pagar minha água, eu vou pagar minha luz, eu vou pagar a internet. Aí você faz as contas, faz os seus cálculos, aí bateu certo. Mas depois você percebe que você vai pagar tudo e vai ficar sem nada, porque você pagou ou está pagando as suas contas. E você olha para o caixa, né? Você olha para a sua conta, o cofre, né, de colocar, está meio vazio. Mas, Deus é comigo. Mesmo com isso eu vou me alegrar. Mesmo com o pouco que eu tenho, eu vou me alegrar. Amém? Aleluia. Porque você, e mesmo sem nada, mesmo com o seu pouco, né? Você procura manter a sua fidelidade com Deus. Você sabe que, meu irmão, a figueira não estou florescendo, a videira, né? Não está dando frutos, às vezes no momento, mas você diz, não, todavia, eu vou me alegrar no Senhor. Eu sei que Deus é comigo, Deus é na minha vida. Mas que adianta conquistar mundos e fundos, tendo do bem, do melhor, curtir a luxúria, as regalias que há na terra? Que adianta ter o melhor carro, a melhor casa? Que adianta e não ter Deus? Toma conta do cara recheada, né? Tem tudo e ao mesmo tempo não ter nada, porque a palavra veio para o homem que estava desmanchando o celeiro. Disse, em outras palavras, o espaço está pequeno, vou